Bem, vamos lá. Hoje eu vou retomar um pouquinho sobre o adjetivo, né? As caracterizações dos personagens. Primeira coisa, toda vez que a gente vai construir uma história, escrever uma história, a gente precisa pensar nas personagens que nós vamos ter na nossa história. E para isso, a gente precisa pensar também nas características que nós vamos atribuir a esses personagens. Essas características são jeitos de ser. É como esse personagem é, tanto fisicamente quanto psicologicamente, digamos assim. Como vai ser as atitudes desse personagem, né? Na história a seguir, que vocês vão ver da Chapeuzinho, vocês sabem que as características do lobo mau, por exemplo, é ser um ser que é mau, que é maldoso. Então, isso é uma característica, uma pessoa má, uma pessoa ruim. Então, é uma característica negativa, seria um adjetivo negativo, digamos assim, tá bom? Então, sempre que a gente vai construir uma história, a gente vai pensar na caracterização desses personagens, como eles vão ser, tá? E essas características são justamente os adjetivos que a gente atribui aos personagens, tá ok? Então aqui, por exemplo, tem alguns exemplos. Então nós temos o homem. Como que é o homem? Ele é velhinho, é uma característica dele. Ah, outro exemplo, padre, nervoso. Poderia ser um padre calmo, um padre tranquilo, um padre bondoso. Princesa séria, poderia ser princesa linda, calma, alegre, tá ok? Então vamos lá, eu vou fazer a leitura aqui do texto para vocês e aí eu vou fazendo as interferências para que vocês vão percebendo os adjetivos de cada um dos personagens, tá? O que caracteriza cada um desses personagens. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma linda e alegre menina que era amada por todos que a olhassem, mas principalmente por sua avó, e não havia nada que ela tivesse que não desse para a criança. Certa vez, a avó deu um pequeno chapéu de veludo vermelho, o qual ficou tão bem na menina que ela nunca usava nada diferente. Por isso passou a ser chamada de Chapeuzinho Vermelho. Então, neste parágrafo, a gente já viu aqui vários adjetivos relacionados à menina e relacionados ao chapéu. Era uma vez uma linda, é um adjetivo que está falando da menina. Alegre é um adjetivo de quem? Da menina. Então, linda e alegre são adjetivos, são características dessa menina. Quem é essa menina? Chapeuzinho Vermelho. Tá ok? E aí tem também as características aqui do chapéu que ela ganhou. Então, o chapéu dela era pequeno, era de veludo, era vermelho, tá ok? Então, aqui nós já temos mais 3 características relacionadas ao chapéu. Continuando a nossa história. Um dia, sua mãe disse: Venha, Chapeuzinho Vermelho. Aqui tem um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho. Leve-os para sua avó, pois ela está doente e fraca, e isto irá fazer bem para ela. Vá antes que fique muito quente. Quando você estiver indo, caminhe suave e gentilmente, e não saia do caminho, ou você poderá cair e quebrar a garrafa, e se isso acontecer, sua avó não receberá nada. Quando entrar no quarto dela, não se esqueça de dizer bom dia, e não fique espionando por todos os cantos antes de fazer o que pedir. Então, aqui nós temos mais algumas características, mais alguns exemplos de adjetivos. Por exemplo, vamos localizar aqui, avó. Avó é um substantivo. E qual é o adjetivo que está relacionado à avó? Doente, fraca, tá ok? Continuando a história. Tomarei muito cuidado, disse Chapeuzinho Vermelho para sua mãe e estendeu a sua mão para se despedir. A avó vivia no meio da floresta, a alguns metros de distância da vila. Assim que Chapeuzinho Vermelho entrou na floresta, um lobo cruzou com ela. Chapeuzinho Vermelho não sabia que ele era uma criatura malvada e não teve nenhum medo dele. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, disse ele. Agradeço gentilmente, lobo. Para onde vai tão cedo, Chapeuzinho Vermelho? Para a casa da minha avó. O que tem na sua cesta? Bolo e vinho. Ontem foi dia de fornada. Por causa disso, minha avó
pobre e doente, terá algo bom para torná-la mais forte. Então, vou parar aqui um pouquinho, olha lá, que nós temos mais algumas características da avó da menina, que ela diz que ela é pobre e doente, né? Então, nós temos mais duas características que relacionada à vovozinha da Chapeuzinho. E aí, continuando a nossa história. Onde vive a sua avó, Chapeuzinho Vermelho? A alguns metros da floresta. A casa dela fica embaixo de 3 grandes carvalhos e as castanheiras ficam bem próximas. Você certamente sabe onde é, ela respondeu. O lobo pensou consigo. Que criatura adorável e gentil. Olha aqui mais características da Chapeuzinho Vermelho. De quem que o lobo está falando aqui? O lobo está falando da Chapeuzinho Vermelho. Ele está dizendo que ela é adorável e gentil, né? Mais 2 adjetivos relacionados a Chapeuzinho. Que bocado delicioso e rechonchudo. Rechonchudo, delicioso, também é adjetivo que o lobo está atribuindo para Chapeuzinho Vermelho. Continuando nossa história, seria melhor que ela comesse em vez da velhinha. Preciso agir com rapidez para pegar as duas. Então ele caminhou durante algum tempo ao lado de Chapeuzinho Vermelho e disse: Veja, Chapeuzinho Vermelho, como são belas as flores por aqui. Porque também que você não percebeu com os passarinhos estão cantando tão docemente. Você anda muito preocupada, como se estivesse indo à escola, ao passo que tudo em sua volta na floresta é alegria. Olha lá, outro adjetivo relacionado à floresta: alegria. Chapeuzinho Vermelho ergueu os olhos e, quando viu os raios de sol dançando ali e acolá, entre as árvores e belas flores, crescendo por todo canto, ela pensou: Acho que devo levar um ramalhete de flores colhidos na hora para minha avó. Isso irá agradá-la também. Acho que devo chegar lá bem cedo. Então ela correu do caminho para dentro da floresta para olhar as flores. Sempre que ela pegava uma, imaginava ter visto outra ainda mais linda à frente. Olha aqui outro adjetivo relacionado à flor, que ela é linda. Cada vez que ela circulava, que ela andava, ela encontrava uma flor mais linda ainda na frente. E corria atrás dela, ia cada vez mais para dentro da floresta. Enquanto isso, o lobo correu diretamente para a casa da vovó e bateu na porta. Quem está aí? Chapeuzinho Vermelho, respondeu o lobo. Eu trouxe bolo e vinho, abra a porta. Levante o trinco, gritou a avó de dentro. Estou muito fraca e não consigo levantar. O lobo levantou o trinco, a porta se abriu e, sem dizer uma só palavra, foi direto para a cama da avó e a devorou. Então ele vestiu as roupas dela, colocou o capuz, deitou na cama e puxou as cortinas. Chapeuzinho, entretanto, estava correndo e pegando flores, e quando viu que ela tinha colhido tantas que não conseguia carregar mais, lembrou-se de sua avó e foi direto para a casa dela. A menina ficou surpresa ao encontrar a porta da cabana ainda aberta. Quando entrou no quarto, teve um pressentimento tão estranho e disse para si: Ó céus, como me sinto preocupada hoje e em outras ocasiões eu gostava tanto de ficar com minha avó. Então ela se aproximou da cama e puxou as cortinas. Lá estava sua avó, com sua touca esticada até o rosto e parecendo muito estranha. Característica dessa avó, que não era a vovó no caso mais, era o lobo. Então a avó estava estranha. Estranha também é um adjetivo. Oh, vovó, ela disse, que grandes orelhas você tem. Orelhas grandes. A característica da orelha é grande. Para melhor ouvir você, minha criança, foi a resposta. Mas, vovó, que olhos grandes você tem, ela disse. Para ver você melhor, minha filhinha. Mas, vozinha, que mãos grandes você tem para melhor abraçar você. Oh, mas vozinha, que terrível boca você tem para melhor comer você. Então, aqui nós temos bastante características e apareceu bastante aqui a palavra grandes para atribuir essa característica tanto para os olhos, para a boca, para as mãos, tá bom? E aqui na boca
o adjetivo que foi atribuído para a boca foi a palavra terrível. Terrível boca você tem. Então, a característica da boca aqui é terrível. O adjetivo da boca é terrível. Para melhor comer você. Mal o lobo disse isso com um pulo, já estava fora da cama e engoliu o Chapeuzinho Vermelho. Quando o lobo tinha saciado a sua fome, deitou-se novamente na cama, adormeceu e começou a roncar muito alto. O caçador estava passando pela casa naquele momento e pensou consigo: como a velhinha está roncando, devo saber se ela precisa de alguma coisa. Então ele entrou no quarto. Quando se aproximou da cama, viu que o lobo estava deitado nela. Eis que te encontro aqui, seu pecador de uma figa, disse ele. Há muito tempo que tenho te procurado. Quando o caçador estava para atirar no lobo, ele se lembrou de que o lobo pudesse ter devorado a avózinha, mas que ela ainda podia ser salva. Então ele não atirou, mas pegou um par de tesouras e começou a cortar a barriga do lobo, que estava dormindo. Depois de ter feito 2 cortes, viu surgir Chapeuzinho Vermelho. Com mais 2 cortes, a pequena menina saiu gritando: ai, como estou assustada! Como é escuro dentro do lobo. Olha aqui mais características. Assustada. Quem que tá assustada? Chapeuzinho Vermelho. Como é escuro dentro do lobo. Outra característica, escuro. Outro adjetivo aqui. Relacionado a quem? Ao lobo. Então, se tá escuro lá dentro do lobo, escuro é uma característica é um adjetivo atribuído ao lobo. Em seguida, a velha avózinha também saiu, porém mal conseguia respirar. Chapeuzinho, porém, trouxe rapidamente 2 grandes pedras com as quais ela e o caçador encheram o corpo do lobo. Adjetivos relacionados à pedra: grande. Quando ele acordou, quis fugir correndo, mas as pedras eram tão pesadas que caiu imediatamente e morreu. Outra característica das pedras: pesadas. Os 3 ficaram contentes. O caçador, porque cumpriu seu papel, a avózinha, que conseguiu comer o que a neta havia lhe trazido, e Chapeuzinho Vermelho, que aprendeu uma grande lição. Releia o conto e transcreva nos espaços em branco os adjetivos que caracterizam as seguintes palavras. Então, menina. Quais características eu posso atribuir para a menina, para o chapéu, para a criatura e assim por diante? Lição, uma grande lição, valiosa lição. O que mais? Pedras, como que eram as pedras? Como que era a boca do lobo? Como eram as mãos, os olhos, as orelhas? Tá? E aqui 5 características ou 5 adjetivos para você atribuir para o lobo. Precisa ser do texto? Não necessariamente. Pode ser algo que você tenha imaginado também. E mais 5 características ou adjetivos que vocês vão atribuir para Chapeuzinho Vermelho. Tá ok?